Olá, muito boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado já está no ar e hoje vamos falar de segurança pública. O governador José Mello começou o seu segundo mandato já com mudanças em toda a cúpula de segurança. Além do novo delegado-geral da Polícia Civil, Orlando Amaral, e o novo comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Andrade Gouveia, também foi empossado recentemente o novo secretário de Segurança Pública do Estado, delegado Sérgio Fontes, que é o nosso entrevistado de hoje. Muito boa tarde, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o senhor é delegado da Polícia Federal, atuou como superintendente da Polícia Federal aqui no Amazonas, ou seja, um profundo conhecedor aí da fragilidade das nossas fronteiras, por onde entram armas, drogas, e que, segundo a própria Polícia Civil, é o grande contribuidor da violência urbana hoje. Eu gostaria de saber de que forma que o senhor pretende, ao assumir aí a Secretaria de Segurança Pública do Estado, trabalhar no combate do tráfico de drogas, principalmente nas fronteiras aqui do nosso estado. Bom, além de ter sido superintendente, eu tomei posse, eu sou amazonense, sou manauara, tomei posse no começo da década de 90 aqui no Amazonas, e só deixei esse estado, mesmo sendo delegado federal, uma vez que eu fui superintendente também no estado da região norte, que foi Rondônia. Fui 7 anos chefe da Delegacia de Combate a Entorpecentes da Polícia Federal, e eu conheço todos os municípios do estado do Amazonas e todas as regiões do Amazonas. Concordo com a nossa Polícia Civil quando ela diz que a mola propulsora da criminalidade em massa que atua nas nossas cidades, principalmente na capital, decorre do tráfico de entorpecentes. Principalmente os homicídios. Principalmente os crimes dolosos contra a vida, principalmente esses que são os que mais me preocupam nesse começo de gestão. Nós somos vizinhos dos países, os maiores produtores de cocaína do mundo, Colômbia, Peru, os vizinhos de fronteira. A droga chega muito barata e em grande quantidade, apesar dos esforços da Polícia Federal, das Forças Armadas e da nossa própria polícia. Nós precisamos, e o governador tem perfeita noção disso, aumentar essas operações de bloqueio, impedir que a droga chegue, logo que nós nunca vamos conseguir impedir totalmente, mas impedir que ela chegue em grande quantidade e com facilidade. E aí então ela se torna barata, vamos tornar ela cara e com a menor quantidade possível. Nós vamos investir nas operações de bloqueio, parcerias com as Forças Armadas e a Polícia Federal, já há um planejamento em andamento, isso não é sigiloso porque as operações são ostensivas e o que eu posso dizer perfeitamente, nós vamos tentar bloquear os nossos rios. 90% da droga que chega em Manaus é por via fluvial e esse 90% nós vamos atacar dia e noite. Agora, o governador Mello pretende também ir ao governo federal pedir empenho das forças federais nesse apoio. Ele vai empregar recursos estaduais, mas nós temos o entendimento de que a missão é federal e nós vamos apoiá-la. Ao mesmo tempo, nós pretendemos investir na repressão qualificada, ou seja, é óbvio que o traficante de boca, de pequena quantidade, ele tem que ser reprimido, mas nós pretendemos investir numa repressão qualificada em grande quantidade, que é o que dá mais resultado. 1 quilo de droga, depois que ele vira 1000 pacotinhos de 1 grama, é muito difícil de pegar. E por mais que você pegue alguém com, sei lá, 50 trouxinhas, o efeito é muito pequeno. É melhor você pegar aquele 1 quilo de droga enquanto ele está em tablete. Essa repressão qualificada, nós temos acertado com o Dr. Orlando, fazer através do Departamento de Narcóticos, é o DENARC, e empenhando todos os recursos da Secretaria de Segurança, no caso a CA e a Secretaria de Inteligência. Ou seja, nas fronteiras o trabalho precisa ser integrado aí com outras forças. Mas o efetivo, ele atual hoje, que a gente sabe que tanto as Forças Armadas, a Polícia Federal e o próprio efetivo aqui da Polícia do Amazonas não é o efetivo ideal. Como é que isso não esbarra na parte do efetivo, secretário? Não tenha dúvida, nenhum desses órgãos que você citou tem o efetivo que precisa para fazer sua missão. Por isso que todos têm que se unir e cada um emprestar parte do seu efetivo para que a gente possa trabalhar melhor. A Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas não tem a intenção de protagonizar esse processo de bloqueio, que é uma missão do governo federal, da Polícia Federal, das Forças Armadas.
Mas como isso repercute diretamente na nossa qualidade de vida, na violência urbana, não só em Manaus como nos outros municípios, nós estaremos inteiramente dispostos a trabalhar em conjunto com os nossos equipamentos de logística e o nosso material humano. O senhor acredita que hoje a Polícia do Amazonas ela está preparada, ela está qualificada para combater o crime organizado? Qual seria o principal desafio, fora a questão do efetivo? Nós temos um efetivo excelente de polícia judiciária e de polícia militar. Excelente, bem treinado, participamos constantemente da Força Nacional, isso prova o quanto nós somos requisitados, inclusive, para atuar em outros estados. No entanto, nós temos um problema de integração entre os próprios órgãos de segurança pública. Eles não se falam com eficiência e eficácia que eles deveriam falar. E é isso que nós vamos tentar mudar. Nós vamos tentar, nós já colocamos a Secretaria de Segurança como um facilitador. A Secretaria de Segurança não vai investigar, a Secretaria de Segurança não vai prender. Ela vai facilitar o trabalho de quem tem que investigar e de quem tem que prender, de quem tem que estar na rua. E integrar o esforço, o que cada um tem, para que o cidadão tenha o que ele merece e precisa, que é a segurança. Mas, às vezes, todo esse empenho não esbarra também na legislação brasileira tão branda? Por exemplo, a gente teve esse caso recente daquele brasileiro que foi fuzilado na Indonésia, onde ele foi preso por tráfico de drogas e foi condenado à morte. A gente sabe que no Brasil não existe pena de morte, mas a lei brasileira permite, né, que um traficante aí vá regredindo a sua pena e daqui a pouco ele está solto de novo. E aí tem a questão também da justiça, né, que às vezes a polícia faz o seu trabalho de prender e a justiça vai lá e solta. Como é que fica para os órgãos de segurança essa questão? Olha, eu acredito firmemente na máxima que diz que o rigor da pena é menos importante do que a certeza do cumprimento dela. Ou seja, se nós combatermos a impunidade, o que nós temos aí é suficiente. O que nós pretendemos? Também uma integração com o sistema prisional, para abordar também a questão da criminalidade organizada dentro dos presídios. Não adianta a gente encher o presídio de criminosos de pequeno potencial ofensivo, se eles vão chegar lá e vão virar soldados de um criminoso maior, de uma organização maior. Nós temos que investir na qualificação da prisão, ou seja, ela tem que existir para quem efetivamente merece. E nós temos outros recursos tecnológicos, como a pulseira, nós já temos a tornozeleira, a tornozeleira para acompanhamento, investir na ressocialização do preso. Mas, assim, eu não acho que o problema seja de pena, eu acho que seja de cumprimento. A pena no nosso país, não só no estado do Amazonas, ela é mal cumprida e cumprida de forma indevida. Por conta de recursos, investir numa população carcerária, quando nós temos tantos problemas com saúde, educação, é sempre muito difícil. Mas também recebemos determinação para investir nessa questão da população carcerária e do envolvimento dela com a criminalidade. E quando o senhor fala em população carcerária aqui no Amazonas, se a gente vai para o interior, a situação é ainda pior. A gente percebe já, o próprio jornalismo da Band já mostrou situação em municípios onde presos ocupam celas de cadeias que não deveriam estar naquelas celas. A gente vê o próprio policial, às vezes um investigador, fazendo o papel de carcereiro no interior do estado. Isso tudo é um complicador, né? Se torna um sistema muito frágil. Muito, muito. Mas nós temos observado aí, ao longo do tempo, uma melhora. Um interesse muito grande da atual gestão da Sejus, que da Secretaria de Justiça, vai se desmembrar numa Secretaria de Administração Penitenciária, um interesse muito grande. Eles têm ciência de que isso é ruim, de que se eu empatar investigadores e PMs cuidando de preso, eles fazem falta na segurança pública, o efetivo é pequeno. Aí o que se faz? Se investe em tecnologia. Antes não se tinha as tornozeleiras, agora já se tem. Antes não se tinha um sistema de monitoração dos presídios. Hoje, se você for na Sejus, eu fui, tem um sistema lá que se acompanha as câmaras todas, que se acompanha, ou pelo menos se tenta da melhor maneira possível, se acompanhar o preso que sai. Mas é uma coisa, nós temos que também ouvir, você falou do judiciário, eu vou fazer visita no judiciário para ouvir o que eles esperam da gente. O que os magistrados esperam do sistema de segurança pública e dar algumas sugestões para que a gente possa
melhorar a nossa resposta à criminalidade no Estado. E, secretário, propostas assim para fortalecer a segurança pública no interior do Estado, que também, aí voltando para a questão do interior, muitos municípios aí com efetivos muito pequenos, né, de policiais civis, de policiais militares, alguns municípios foram palco aí de grandes assaltos, né, no ano passado por conta dessa fragilidade na segurança pública. É verdade, nós temos, em que pese que esses últimos governos, o governo do Dr. Omar e do professor Melo, investiram e aumentaram em 50% o efetivo em menos de 5 anos, nós tínhamos 7 mil homens, agora temos mais de 10 mil homens, ainda há uma carência grande e nós ainda temos municípios, por exemplo, em que o delegado, hoje todos os municípios têm delegado, mas existem municípios em que o delegado está praticamente sozinho. Ele mais um investigador e 2 e o efetivo da PM. Isso vai ser resolvido com os novos concursos. E nós temos que ter uma consciência republicana de que esses concursos vão ser feitos são para esse fim. Concursos para policial civil e para policial militar para atuar no interior. Exatamente. Exatamente. Que é onde às vezes a pessoa faz o concurso, mas depois não quer ir. Mas é para isso. O professor Melo quer priorizar o interior do Estado. O interior do Estado tem que receber a mesma atenção que a capital. Se eu ponho um carro novo na capital, e isso são palavras do nosso governador, não são palavras minhas, se eu ponho um carro novo do Ronda nos Bairros aqui, eu não posso mandar um carro usado para Iranduba, Apuí, Boca do Acre. Eu tenho que mandar um carro novo para Iranduba, Boca do Acre. Até a lógica seria o contrário, porque Iranduba, Boca do Acre precisa mais de um carro novo, porque é mais difícil de fazer a manutenção dele. Então essa é a lógica desse governo e essa lógica me deixou muito tranquilo com relação aos nossos próximos passos. Tá certo, secretário, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente retoma então a entrevista com o novo secretário de Segurança Pública do Amazonas. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje recebendo o novo secretário de Segurança Pública do Amazonas, o delegado federal Sérgio Fontes. Delegado, agora, aliás, secretário também, né? Eu gostaria de abordar com o senhor a questão do programa Ronda no Bairro. Assim que o senhor tomou posse, recentemente, ao lado do governador, foi afirmado que existe, então, a proposta de reformular o programa Ronda no Bairro, né? De que forma que o senhor pretende reformular o programa, que a gente percebe que ele deu uma decaída em relação à forma como ele foi implantado há quase 3 anos atrás, onde as viaturas e o efetivo policial era muito mais presente, pelo menos aqui nas ruas da capital? Exatamente. Olha, o Ronda nos Bairros é um programa excelente. Tem funcionado em vários estados do Brasil e aproxima a polícia, ou pelo menos se espera que ele aproxime a polícia do cidadão. A ideia é de que a polícia rodando na rua chegue rapidamente ao local de ocorrência, ou seja, o tempo de resposta. Isso é o que é mais importante na segurança pública. Quanto tempo eu demoro para atender uma ocorrência? 6 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Isso é o mais importante e é para isso que a gente está na rua. Mas como um modelo de segurança, um projeto de segurança, ele precisa ser atualizado. As UPPs no Rio de Janeiro já estão pedindo atualização. Da mesma forma, nós pretendemos aprender com os nossos erros, ou seja, aquilo que não foi 100% aproveitado nesses anos de funcionamento do Ronda, será revisto. E aquilo que funcionou bem, e muita coisa funcionou bem, nós pretendemos colocar. Um problema do Ronda no Bairro é que ele esticou, foi para o interior e faltou polícia, faltou gente para isso. Então nós pretendemos colocar mais gente. Uma coisa é a tecnologia embarcada, que nem sempre foi totalmente eficiente. Pretendemos rever essa tecnologia embarcada. Até que ponto ela foi eficiente, por que ela falhou, foi o equipamento, foi o link. Então, isso já está sendo visto por uma comissão que está revendo o Ronda para aproveitar o que ocorreu de bom, e muita coisa foi boa, e rever o que foi ruim. Outra coisa também que eu poderia dizer é a capacitação do policial. Como se usou o policial de maneira muito intensa, muita área para patrulhar e pouco policial no começo, ou seja, aumentou em mais de 5 mil policiais nesses últimos 5 anos, é preciso investir na capacitação desse policial que foi formado
e no policial anterior. Ele tem que estar constantemente sendo treinado. Como é que eu tiro ele da rua para treinar sem prejuízo para a população? É uma coisa que nós vamos ter que ver também, como capacitá-lo. Essa comissão está terminando, ao mesmo tempo os contratos estão sendo refeitos. Pois é, porque atualmente a empresa que fornece as viaturas é a empresa Delta. Exato. Esse contrato com a Delta está encerrando, já encerrou? Exato, já encerrou. Vai ter que ser feita uma nova licitação para contratar uma nova empresa. Será feita da mesma forma? As viaturas serão alugadas? Porque o governador falou em comprar novas viaturas. O governador ele tem a preocupação, que aconteceu agora, por exemplo, a Delta foi declarada inidônea e aí nós não podemos recontratar ela. Ela é um consórcio, na verdade, existem outras empresas que participam do consórcio. Mas o governador se preocupa com o legado. Então, tem que se ficar alguma coisa do nosso patrimônio para que, se houver uma quebra de contrato, a gente tenha algo com o que manobrar. Isso o preocupa e vai estar nos novos contratos, mas o modelo de aluguel ainda nos parece ser um modelo mais eficiente, porque garante que a viatura retorne rapidamente com a sua tecnologia para o uso em defesa da sociedade. Mas, secretário, a partir do momento que muda o fornecedor, as viaturas que estão aí são da Delta, são alugadas, o Estado vai ter que devolver essas viaturas para a empresa Delta, e como fica, não vai haver um período de remanejamento entre as novas chegando para as velhas serem levadas, a população não vai ficar desassistida? Porque a gente percebeu uma redução muito grande já na circulação de viaturas aqui na capital. Mas já está em andamento medidas para se evitar isso. Contratos emergenciais, a Delta não está pressionando para recolher as viaturas. O uso dessas viaturas será pago por reconhecimento de dívida, ou seja, nenhum empresário que contratou com o governo do Amazonas legalmente, num contrato legal, no momento em que fez de boa fé e prestou o serviço, vai ser ludibriado, então eles vão receber. Então essa passagem não vai ser uma passagem tão traumática assim, não. É como você falou, nós vamos continuar com as viaturas até que as outras assumam totalmente. E mais, foi tratado e está sendo colocado de maneira urgente a reforma, o conserto das nossas motos. As motos que transitam são nossas, são do patrimônio do governo do estado do Amazonas. Então, em breve nós vamos colocar dezenas de motos de volta nas ruas com os seus pilotos que podem chegar mais rápido. Muita coisa do que foi feita em termos de apreensão, prisão, interceptação de assalto foi feito com moto, que tem uma mobilidade maior. E isso nós estamos encarando com urgência para ontem. E a gente já também flagrou aí viaturas paradas por falta de manutenção. Os contratos prevê a manutenção das viaturas também? Porque ultimamente parece que essa manutenção ela tem sido muito demorada. Agora esses contratos, essas viaturas que estavam paradas, na verdade, elas já tinham sido descartadas, já não eram mais do contrato. Apenas ainda estavam envelopadas com Honda nos bairros, que foi um erro que nós vamos evitar, porque a partir do momento que ela não está mais no emprego policial, ela tem que ser tirada do envelopamento, tem que ser descaracterizada. Isso nós admitimos como um erro. Aquelas viaturas não eram mais do Honda nos bairros, e sim da Delta para levar a leilão, enfim, dar a destinação que entender. Portanto, por isso essa redução das viaturas na rua, que não foram substituídas. Não, ainda não. Mas isso vai ser resolvido em breve. Primeiro, com as motos, nós vamos botar as motos na rua de novo. E segundo, com um novo contrato, pagando a Delta até o momento em que ela forneceu o serviço. E existe algum prazo de quando essa nova empresa já vai estar sendo operando? Nós demos 3 meses para fazer o processo licitatório todo. Porque essa empresa Delta, ela já estava sendo investigada por crimes cometidos aí em Brasília quando ganhou a concorrência na época ainda da gestão do governador Omar Aziz. O governo agora, de José Mello, vai ter essa preocupação de escolher uma empresa que não tenha o nome manchado aí diante desses tantos escândalos de corrupção? O que você falou é verdadeiro, mas tem que se levar em conta a legalidade. A Delta estava respondendo, mas não estava inidônea. Então, se você reprovar uma empresa
por ela simplesmente estar sendo investigada, ela vai na justiça, ganha e ainda pode até ganhar danos morais. Isso foi o que aconteceu mais uma brecha da lei brasileira. Exatamente, mas para efeito de contraditório, ampla defesa. Naquele momento, ela não estava inidônea. Ela podia concorrer e, como concorreu e ganhou, o Estado tinha a obrigação de contratá-la. Da mesma forma, agora nós vamos abrir uma outra licitação e se alguém que estiver sendo investigado, mas não estiver condenado, não estiver com declaração de idoneidade, indidoneidade, entrar, infelizmente nós vamos ter que, porque a lei assim o determina. E foi isso que aconteceu especificamente com a Delta. Agora, nós não podemos renovar o contrato com ela porque saiu a decretação de indidoneidade, mas ela está se portando de maneira profissional, nós não temos tido dificuldade e, enfim, acredito até que as outras empresas que participam no consórcio junto com ela irão participar agora dessa nova licitação, porque não tem a decretação de inidôneo. Tá. E, secretário, tem alguma previsão para abertura de concursos, já que o senhor também já falou aí que o efetivo vai ser reforçado e existe essa necessidade de abertura de concursos? Sim, nós estamos estudando, os procedimentos já estão caminhando. Fazer concurso não é uma coisa fácil, porque principalmente para a polícia. Mas sai ainda esse ano? Sem dúvida. As quantidades é que estão sendo estudadas, mas nós precisamos resolver concursos para esse ano. Mas não é fácil, porque não é só... Eu faço um concurso, por exemplo, para médicos, e os médicos passam, eu já contrato, eles começam a trabalhar. Eu faço um concurso para policiais, eu tenho que treiná-los. É um pouco mais complicado. O maior efetivo certamente será da Polícia Militar. Certamente. Tá certo, então. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Recebemos hoje aqui no Band Cidade Entrevista o novo secretário de Segurança Pública do Amazonas, delegado federal Sérgio Fontes. O Band Cidade sempre vai estar à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de prestar os esclarecimentos. Tá certo. Para você aí de casa, uma boa noite. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, 5:50. Um ótimo domingo para você.